E hoje é segunda-feira, dia de você tirar dúvidas com relação à gestão estratégica da sua propriedade rural. E hoje o assunto é com relação ao calendário jurídico para 2017. E o quadro Gestor e Você é o quadro onde você tira dúvidas com o gestor que sempre está aqui no Bom Dia Produtor. E desta vez é Pedro Puccini Mendes que está por aqui nesta manhã de segunda-feira. Veio falar sobre o calendário jurídico para 2017, sobre os afazeres do produtor rural para este ano, quais são os itens mais importantes. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação aqui no Bom Dia Produtor. E vamos falar sobre o calendário jurídico para 2017. O produtor, neste ano, tem muitos compromissos jurídicos já marcados, pré-agendados? Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectadores, produtores. Existem alguns compromissos bem preocupantes, né, com relação à agenda desse ano e alguns bem importantes. O primeiro deles que eu gostaria de dar uma ênfase, que é o compromisso trabalhista, que é o aumento do salário mínimo rural, né, que o atual salário mínimo vigente rural, ele vai até dia 28 de fevereiro deste ano de 2017. E teve um aumento de 2015 para 16 de 12%, então o produtor tem que esperar aí alguma coisa entre 10 a 15% de aumento aí para esse próximo mês de março deste ano. E isso implica diretamente na folha de pagamentos, né, dos Explica para a funcionários. gente o que implica no salário rural, o que isso implica de tributos, de compromissos, de burocracia, vamos dizer assim também. Bom, na verdade implica em tudo, né, porque com o aumento do salário mínimo, aumentam os reflexos nas verbas, né. Eu cito 13º, férias com aquele 1/3 constitucional, os limites do desconto do INSS, por exemplo, né, que é difícil até da gente decorar todos aqui, mas existem faixas de recolhimento que vão de 8% a 11%, a depender do valor, e depois se torna fixo, que são de R$ 1.500 até R$ 1.500, o desconto é de 8%, né, de 1.500 mais ou menos até 2.500 é 9%, e de 2.500 a 5.189 é 11%. E acima desse valor o desconto passa a ser fixo, de R$ 570. Então a gente até trouxe uma simulação aí, né, num quadro, se a gente puder mostrar ali o quadro 1, que é Vamos ver. Essa daí é a pergunta, né? Que tipo de compromisso o produtor precisa para agendar? A gente trouxe uma simulação de uma rescisão de um contrato de trabalho, onde o empregador demitiu o empregado sem justa causa, com 2 salários mínimos rurais, né, que dá aí R$ 1.926. A gente pode avançar um pouquinho, supondo que esse trabalhador tenha trabalhado 1 ano nessa propriedade rural, ele vai ter aí mais ou menos de verbas trabalhistas a receber, se ele trabalhou 1 ano e foi demitido sem justa causa, com 2 salários mínimos, R$ 8.592. A gente pode avançar também mais uma tela, que com mais um pouquinho de tributos, incidentes, multa de FGTS, temos aí então mais R$ 3.000, mais ou menos R$ 11.000 de acerto em verbas trabalhistas, ou seja, um trabalhador rural com 2 salários mínimos, demitido sem justa causa. Então está aí, um total líquido de R$ 11.000. O que acontece agora, né? A gente tem aí o mês de março, vai ter o reajuste. Então trouxemos uma outra simulação considerando que um reajuste de 15% mais ou menos. Vamos continuar com a próxima tela ali. Próxima tela. Bom, então se a gente considerar que houve um reajuste no salário mínimo rural de 15%, o trabalhador vai passar a receber R$ 2.214. E se ele trabalhar 1 ano com esse salário, né, a partir de março de 2017 até o ano seguinte, demitido sem justa causa, vamos ver quanto que vai dar o cálculo dele. Pode ir para a próxima tela. Então já tem um cálculo aí mais ou menos de R$ 9.876 de verbas a receber, né, isso 13º, férias, 1/3,
todas aquelas verbas, né, calculadas já. E ainda soma o FGTS, no caso de demissão sem justa causa, mais R$ 3.400. E a gente chega, então, a quase R$ 13.000. Então, por que é importante ter agendado esses compromissos trabalhistas? Para que o produtor se programe. A gente está falando de gestão, né? Para que o produtor rural possa se programar financeiramente para, a partir de março, aumentar a folha de pagamento. Se ele tiver, né, mais de um funcionário ganhando mais de um salário mínimo, ou seja, uma folha de pagamento aí que vai certamente implicar aí. Então, seria isso, né? Quando a gente pergunta ali na tela, né, o que implica o aumento do salário rural, implica em tudo, né? Em todos esses cálculos que a gente simula. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos prazos tributários para o produtor rural. Quais são esses prazos? O que ele tem que ficar mais atento? Bom, perfeito. Até dia 15 de fevereiro, né, ou seja, essa semana aí já vem a declaração do imposto de renda retido na fonte. E até abril, normalmente, agora vem a declaração do imposto de renda, né, normal. Em maio, a gente tem a declaração do Simples. E no dia 30 de setembro, como todo ano, tem a declaração do ITR. Então, são prazos aí para anotar na agenda, que, por exemplo, no caso do ITR, a gente pode já ir planejando a avaliação do imóvel para adequar a avaliação do valor da terra com a alíquota do imposto, né? São itens bem importantes. Vamos recapitular. Quais o próximo item que você pode elencar para a gente? Qual que é? A questão tributária. Primeiro, a gente tem agora a declaração do imposto de renda retido na fonte, em fevereiro, Qual a data? agora Fevereiro. dia 15 de fevereiro. Né? Em abril, declaração do imposto de renda. Em maio, no Simples, para quem é optante do Simples, a declaração do Simples. E só em setembro a gente tem a declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. E se por acaso, né, o produtor se sentir um pouco perdido nos prazos aqui, a gente disponibiliza, né, através do contato do e-mail da GER, esse calendário. Né? A gente está montando esse calendário, tanto jurídico, administrativo também, para que o produtor esteja melhor orientado na agenda esse ano, né? Vamos falar sobre a legislação ambiental, que também exige alguns itens importantes para 2017. Que itens são esses? Um deles coincide com o calendário tributário, que é dia 30 de setembro. Também o IBAMA exige o ato declaratório ambiental, o ADA. O ADA, ele é quem vai fazer a declaração das áreas de interesse ambiental, ou seja, da reserva legal, da área de preservação permanente, da área de uso restrito, tudo aquilo que está no Código Florestal. E para que serve isso? Para deduzir do ITR, né, no cálculo do ITR, essas áreas de interesse ambiental, porque o ITR vai tributar só as áreas produtivas. Então, dia 30 de setembro tem esse prazo do ADA, e em dezembro, dia 31 de dezembro, encerra mais uma vez, né, o prazo do cadastro ambiental rural, que pode ser prorrogado mais um ano, mas a gente tem que contar com isso na agenda para 31 de dezembro para evitar penalidades aí, né, para o produtor rural. Perfeito. E existe algum outro prazo? Com relação à legislação, existe mais alguns outros prazos. A gente fez uma pesquisa da agenda inteira, por isso que a gente até disponibiliza aí, né, para o telespectador. Mas, por exemplo, em maio agora tem a DAP, a Declaração Anual do Produtor. Os contratos de arrendamento, né, a gente recomenda que também sejam monitorados o ano todo, né, para quem tem, porque o final de um prazo de contrato é a época de negociar, né, os valores e tudo mais. Dia 29 de dezembro se encerra um prazo também por uma nova lei federal que veio ano passado, para renegociação de créditos referentes ao FNF e FNO, que são duas linhas de crédito específicas de alguns bancos. Então, que a gente tem um material também que tem que ser discutido mais a fundo, mas para quem tem esses créditos, há uma possibilidade de renegociação até 29 de dezembro. E uma curiosidade também, né, sobre a legislação, que se encerrou agora dia 5 de janeiro, para quem trabalha no setor do ramo alimentício com leite, né, dia 5 de janeiro se encerrou o prazo para que sejam rotulados em todos os alimentos à base de leite que tem essa indicação, contém lactose ou não tem lactose. Então, tudo isso é legislação do ano passado e um pouquinho antes que vem a implicar nesse ano, né, que a gente procurou trazer aqui. Aliás, no quadro nós de hoje. temos imagens com relação a esse último item que você acabou de falar? Tem sim. Tem um quadro
algumas imagens a respeito de alimentos com rótulos indicando lactose ou não, né? Será que temos aí? Perfeito. Nós estamos aguardando as imagens com relação às embalagens de leite. Tem que estar escrito lá, né? Contém lactose, não contém lactose. Então, nessa imagem aí nós podemos colocar no telão aqui para a gente explicar um pouquinho melhor. É a Lei Federal número 13.305, de 4 de julho de 2015. Aqui aparece ali uma embalagem de leite que... Desculpa, perdão, essa lei é de 2016, ela deu um prazo de 180 dias para que houvesse essa adequação. Então, quando o consumidor passar a ver no mercado agora, essa rotulação é por conta dessa nova lei, que deu esses 180 dias para adequar, né? Então, venceu dia 5 de janeiro, para quem trabalha aí no setor de lácteos, para que tome cuidado aí com a legislação. Então, seria mais ou menos são essas recomendações legais que vieram do ano passado para cá que a gente orienta aí, Existe alguma lei também que regulamenta a identificação de produtos sem glúten e com glúten ou não ainda? Não ainda, mas o da lactose já venceu o prazo aí, o produtor tem que tomar cuidado, então tá aí. Certo. E o padrão é esse, tem que estar lá, ó, não contém glúten, contém leite. Lactose. Engraçado, a gente até tira sarro, né, que é uma caixa de leite que está indicada ali, né, aos consumidores que contém lactose. Mas é isso aí, uma obrigação da lei que pode implicar aí o produtor que não se atenta. Então é isso. De prazos, temos esses prazos e digo novamente, né, a gente disponibiliza essa agenda para quem estiver interessado aí, através do contato da GER. Perfeito, então vamos passar o contato da GER. O e-mail qual que é? É o contato@gerconsultoria.com. Perfeito. Então, se você perdeu algum item dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, então você pode também entrar em contato com a GER, contato@gerconsultoria.com, ou então você manda para a gente a sua pergunta, o seu questionamento através do WhatsApp 67992647810 e o Pedro estará tirando suas dúvidas também. Pedro, muito obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Até na próxima semana. Até mais.